Então, tem gente querendo ganhar mais e não sabe gerir o que tem. Se você está endividado, não consegue ter uma vida plena, não consegue estar feliz, não consegue fazer a gestão dos recursos que já foi te dado hoje, dificilmente você vai conseguir passar para o próximo nível, sabe? Então, a gestão financeira ela é para todo mundo, para quem ganha R$ 1.000 e para quem ganha R$ 100.000, porque se você faz uma gestão boa com 1.000, você vai passar para 2, para 3, para 4, para 5, tal, e assim por diante. Porque eu conheço médicos que construíram a carreira deles, ganham R$ 50.000 e estão quebrados porque não souberam fazer essa escala de gestão de recursos. E saibam, à medida que vocês dominarem de fazer a boa gestão do que vocês têm hoje, vocês serão automaticamente capacitados a receber o infinito, sabe? Então, é a gestão. Prosperidade, na minha opinião, é gestão do que tem. Porque todos nós aqui estamos aqui porque queremos ganhar mais. Mas esse ganhar mais não vai acontecer enquanto a gente não souber fazer a gestão do que a gente tem. E eu falo sempre, às vezes, nas minhas palestras, né, sobre 4 pilares que eu identifiquei que todo mundo precisa ter para poder fazer a gestão financeira, para poder realmente prosperar, para poder realmente melhorar de qualidade de vida. E eu vou falar rapidamente sobre elas aqui, porque a gente tem um limite aqui de tempo e tal, mas eu vou falar rapidamente. Então, de 4 pilares, de forma bem resumida mesmo, que é um trabalho que eu faço durante uma manhã inteira, ou às vezes durante um dia inteiro, fazendo trabalho, fazendo exercício, tentando mudar mindset, perguntando quais são as crenças que você tem sobre o dinheiro, quais as crenças implantadas, as crenças que foram passadas pelos nossos pais. Porque, em relação aos nossos pais, a gente tem duas coisas. Ou a gente repete os padrões que vieram dos pais, ou a gente vai contra eles para bater nos pais. Eu vou dar um exemplo para você sobre isso. Teve uma aluna que eu tive que ela não tinha muita dificuldade de fazer a gestão dos recursos. Ela é funcionária pública, bom salário, uma boa renda, é uma pessoa assim impecável, falando do aspecto físico, da moda e tal, uma pessoa bem classe alta mesmo e tal. Só que ela vivia endividada. E como funcionário público não tem problema de estar sempre recebendo, né? E a gente começou a fazer um trabalho e ela falava assim, que eu não entendo por que eu não consigo acumular um patrimônio. Por que eu gasto tanto? Né? Tanto é que na nossa mentoria eu encaminhei ela para um psicólogo, porque eu não tenho esse domínio. Quando fica a questão assim, muito delicada, eu vejo, cara, tem alguma coisa aí. E aí, às vezes, teve um dia que a gente se encontrou, que a gente começou a bater papo, eu, ela e o marido dela. Estava minha filha, a filha dele também já tinha, né, virado uma... assim, foi um momento de descontração que a gente teve lá, e a gente começou a conversar, e ela começou a contar a história do pai dela. Você vê, não é a minha função como consultor financeiro procurar saber da vida, né? Pelo menos não era. Eu falo dela porque eu aprendi com ela. E ela começou a falar do pai dela, que o pai dela era muito murrinha, que o pai dela repreendia muito ela, que elas passava vergonha na escola, porque o tênis, o irmão, quando tinha um tênis lá de marca, ela ia de Bamba e o irmão de Quixute para a escola, que os amigos levavam biscoito Bono e ela levava biscoito Fortaleza, de água e sal, sabe? É um monte de coisas assim. E ela foi falando. E eu falei assim, vem cá, você... E ela é daquela do seguinte, que vai no Iguatemi e compra uma bolsa Louis Vuitton de 20 mil, óculos Prada, é esse o problema dela, sabe? Sabe aquele cartão de crédito que, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente volta com a fatura de 15 mil, 20 mil? Então, uma vez por ano, a gente faz isso. Ela fazia todo mês. Aí eu perguntei para ela o seguinte, vem cá, fulana, você não tem esse comportamento porque você está confrontando o seu pai? Ela ficou branca assim na hora, assim, porque agora você está falando assim, eu tenho a melhor bolsa, o melhor sapato, o melhor óculos, o melhor carro, viagem para onde eu quiser. Então, você vê, esse confronto que ela estava entendendo, até acho que vocês podem me ajudar mais com isso, quando a gente tiver esses casos, e ela falou assim, cara, eu vou levar para o meu psicólogo. E ela levou e depois voltou, Rafa, é isso. E aí foi a virada de chave. Você vê que, como a questão financeira... Ela não conseguia guardar mais dinheiro porque ela tinha que provar para o pai que ela era melhor. Que ela podia comprar as coisas boas, só restaurante caro, bolsa cara e tal. Então, eu gosto de falar sobre isso porque, às vezes, a gente está ou fazendo igual os nossos pais, igualzinho, vivendo endividado, não prospera, ou a gente quer combater os pais internamente, né? Falar assim, não, agora eu posso comprar o que eu quero.
Fala, Rafa. É interessante, e aqui não é nem uma pergunta, mas é algo para você pensar, porque a maioria das pessoas, hoje você deu um dado aí muito grande, que a maioria dos brasileiros não investem. E esse é um costume muito que veio porque os pais têm problemas com os filhos. Então, se você casar essa parte aí de consultoria financeira, também com a parte, né, psicológica, né, da onde veio buscar a raiz disso daí, eu falo porque como essa colega sua e essa mentorada sua, eu diversas vezes eu quis ter as coisas para mostrar para o meu pai que eu poderia ser melhor do que ele foi, por causa do confronto que eu tinha com ele. E quantas pessoas não estão assim hoje? Não conseguem engrenar financeiramente, não conseguem romper financeiramente, porque estão ali amarradas com questões paternas. Perfeito, Rafa. Você vê que, às vezes, quando eu vejo assim, que não é à toa que a gente está juntando nossos esforços com nossos conhecimentos, porque a gente vai poder impactar muito mais vidas, né? Então, juntando todas as coisas assim que eu analisei nas pessoas que eu vi de comportamento, eu cheguei nesses 4 passos, nesses 4 pilares, para que as pessoas realmente, com a linguagem bem clara, consigam realmente prosperar, fazer as coisas acontecerem, mudar de vida. E hoje eu digo claramente, nos últimos 5 anos eu falo, cara, eu não falo mais sobre dinheiro, eu falo sobre como as pessoas conquistaram uma vida melhor, com conforto, segurança e qualidade de vida, uma vida digna, plena, que realmente vale a pena. É sobre isso. Porque no nosso subconsciente, tem a parte religiosa, que muitas têm as crenças de que a gente não pode evoluir, mas biologicamente o nosso cérebro não é feito para prosperar. Sinto muito. É assim, se você tem que saber esse manual, o manual do seu cérebro. O nosso cérebro ele foi construído durante 200 mil anos. A nossa biologia tem um livro lá sobre 4 neurocientistas que falam que fala sobre a ciência do dinheiro, o cérebro e o dinheiro. Depois eu vou pegar o nome até para ver se você conhece eles. São 4 neurocientistas que falam sobre dinheiro. Ele fala assim, olha, na maior parte da evolução do cérebro humano, a gente foi caçador, foi coletor, foi nômade. E neste período, a gente foi criado para ser imediatista. A gente tinha que correr para matar. Se não corresse, poderia morrer também. E isso nos tornou pessoas imediatistas, ou seja, a gente tem que pegar e consumir agora, hoje. O nosso cérebro funciona assim. Tanto é que você pegar o livro do Cialdini, né, Armas da Persuasão, ele fala exatamente sobre isso, que o marketing, em geral, ele entra com os gatilhos para fazer você gastar agora. Armas da Persuasão é só sobre isso, como ativar a parte reptiliana do cérebro para fazer você gastar. É sobre isso o que o Roberto Cialdini fala. E essa parte de pensar assim, cara, eu vou economizar, na cultura, no nosso histórico, nosso histórico como seres humanos, apareceu só há 10 mil anos atrás, ou seja, 5% da nossa evolução. Foi quando o homem começou a pensar assim, bom, em vez de ter que sair para caçar, eu posso alimentar um animal, daqui 6 meses, 1 ano, ele vai estar pronto para o abate. Ao invés de ser um coletor de frutas, eu vou começar a plantar, daqui 6 meses, 1 ano, eu tenho o recurso na porta de casa. Então, pensar no futuro, financeiramente, é muito recente na história da evolução do homem. Então, por isso que a gente pensa muito e a nossa cultura também leva muito para isso. Então, vamos lá, os 4 pilares.